A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5. Paulo vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então ele começa a dizer no versículo de número 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meu irmão, minha irmã, os frutos da carne têm destruído muita gente. Os frutos da carne têm afastado muitas pessoas da presença do Senhor. Inveja, idolatria, inimizade, ciúme, ira, discórdia. A ciência já se comprovou que pessoas que têm esse tipo de sentimento, ela atrai para ela, fisiologicamente, doenças. Doenças, são pessoas que têm mais probabilidade até de ter um câncer. Pessoas amarguradas, pessoas invejosas, pessoas que têm dificuldade até de ver a prosperidade do outro. Isso não são características de um verdadeiro cristão, de alguém que diz que é servo e que é uma serva do Senhor. Nós, como filhos de Deus, nós quando aceitamos a Jesus Cristo, nos batizamos. O batismo já significa isso. O simbolismo do batismo é isso. Meu irmão, minha irmã, é morte para a carne, para o pecado e ressuscitando no Espírito em Cristo Jesus. E nós precisamos buscar isso todos os dias durante a nossa caminhada com o Senhor. Porque o processo é esse, é o processo de santificação. Mas infelizmente, meu irmão, minha irmã, existem pessoas entre nós que andam na contramão das Escrituras. Ao invés de mortificarem a carne, estão alimentando a carne. E aí vem o sofrimento, vem as dores, vem as dificuldades. E a pessoa não consegue caminhar, a pessoa está sempre infeliz, a pessoa está sempre cheia de problemas, de dificuldade, porque continua amarrada aos seus desejos e às suas vontades. A pessoa fica amarrada a esses frutos da carne. Pessoas idólatras, pessoas que dizem que crer no Senhor Jesus, mas são idólatras, ficam idolatrando homens, idolatrando objetos, idolatrando coisas inanimáveis, idolatrando pessoas. Estamos no momento, meu irmão, minha irmã, em que as pessoas estão idolatrando homens, igrejas que se dizem cristãs, homens sendo idolatrados, se colocando até em pé de igualdade, como se fosse o apóstolo Paulo, discordando até das palavras do apóstolo Paulo, ou se colocando até na posição de um semideus, ou de um intercessor entre Deus e os homens. E pessoas e multidões idolatrando esse tipo de pessoas. Só que nós sabemos que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, nenhum dos apóstolos aceitaram a adoração, não. Muito pelo contrário.
Os irmãos lembram da passagem do lava-pés, em que Jesus pega uma bacia e vai ensinar humildade aos seus discípulos. Ele vai dizer, o menor, eu preciso ser o menor para entrar no reino dos céus. Eu preciso lavar os pés de vocês. Sabe quem lavava os pés naquele contexto de Jesus? Era o escravo. Era o escravo mais simples. Ele é que lavava os pés. E Jesus se colocou na posição de servo, na posição de escravo, para nos dar um ensinamento. Que nós precisamos nos humilhar, nós precisamos descer. E a soberba, a inveja, tem destruído vidas. Pessoas indo para o inferno por conta desse tipo de sentimento. Sentimento que tem destruído vidas, que tem prejudicado igrejas, prejudicado pessoas. Que Deus tenha misericórdia. Que essas pessoas possam buscar o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, meu irmão, o apóstolo Paulo vai dizer, os que são de Cristo crucificaram a carne. Não pode ter os frutos da carne, idolatria, inimizade, porfia, ciúmes. Não pode, porque eles crucificaram a carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, meu irmão. Nós não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A inveja, meu irmão, a soberba, a inveja, isso tem acabado com a espiritualidade de muita gente. Igrejas sofrendo por conta disso. Brigas pelo poder. Ministério pastoral se tornou um pódio. Se tornou algo assim como se a pessoa fosse um semideus, ou as pessoas inverteram as coisas. O que foi ensinado nas Escrituras é que aquele que almeja o episcopato, o ministério, ele tem que descer, ele tem que se humilhar, ele precisa ser o menor. Ele precisa lavar os pés dos seus servos. Ele precisa descer. Agora não adianta, meu irmão, minha irmã, nós fazermos isso mecanicamente, só para mostrar para as pessoas que nós somos humildes. Sabe por quê? Porque Deus sonda o meu e o seu coração. Não adianta eu ir para a igreja e fazer, dar uma de humilde, mostrar para as pessoas que eu sou humilde, vou lá na casa no barraquinho do irmão pobre, lá tomo lá um cafezinho com ele para mostrar que eu... Não, Deus sonda o meu e o seu coração. Tudo aquilo que nós fazemos, Deus sabe o que o seu coração não mente, meu irmão. O meu coração não mente. O nosso coração é enganoso, ele é propenso a nos levar, sabe para onde? Para o inferno. E Deus conhece o meu e o seu coração. Deus é Deus. Deus, ele é onisciente. Ele conhece eu e você mais do que nós mesmos. E com Deus não se brinca. Cuidado. Se você está alimentando a carne e não do Espírito Santo de Deus, se você está alimentando esses desejos carnais que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, e não está mortificando esses desejos, você está indo de passos largos para o inferno. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E a partir daí, ter as características de Cristo. Quer ser abençoado por Deus? Quer ser abençoado por Deus? Viva a palavra de Deus. Se enche do Espírito Santo. Busque as características do Espírito. E você vai ver algo extraordinário acontecer na sua vida. Que possamos fazer isso. Possamos vigiar todos os dias para não deixarmos essas características, esses desejos da carne tomar conta de nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos direcionando para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.